Este é mais um episódio do podcast Histórias para Adulto Dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais narradas por mim com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs, eu sou a sua nova companhia de todas as noites e tem episódio novo toda segunda-feira. Então já segue o podcast, já ativa o botão de notificação. Se você gostar, volta amanhã e deixa 5 estrelinhas. A história de hoje se chama O Beijo da Fronteira e é um romance cheio de plot twists. Tá incrível a história. Se você acabar dormindo no meio da história, volte outro dia e termine a história. Já prepara o travesseiro quentinho e a coberta cheirosinha aqui. Logo depois de um breve comercial, eu vou começar. Vamos lá? O Beijo da Fronteira. Gustavo era um jovem de 23 anos. Olhos castanhos claros, cabelos lisos, castanho escuro, pele parda, um rapaz charmoso, bonito. Sempre fez sucesso, desde a escola. Morava na fronteira do Paraná com a Argentina, em Foz do Iguaçu, a famosa cidade das cataratas. Apesar de tudo isso, nunca tinha namorado. Na verdade, Gustavo nunca sequer se apaixonou por ninguém. Estava focado nos estudos e acabou deixando o coração de lado. Gustavo adora sair com os amigos, ir em festas, reunir a galera, viver aventuras. Carlos tinha a mesma idade. Era argentino, cabelos loiros, pele clara, olhos verdes claros, tímido, extremamente educado, lindíssimo, um verdadeiro príncipe. Vivia na cidade argentina da fronteira, ao lado de Foz, numa cidade chamada Puerto Iguaçu. Seus pais possuíam em Porto Iguaçu uma loja de vinhos sul-americanos. A loja era conhecida e frequentada por muitos turistas, principalmente brasileiros, por conta da qualidade dos rótulos e dos preços atrativos. Carlos já havia namorado anteriormente com 2 garotas de sua cidade, mas como era muito jovem na época, acabou não dando certo. Assim que se formou na faculdade, Carlos resolveu passar um ano sabático. Porém, para não ficar sem dinheiro, resolveu ir trabalhar na loja de vinho de seus pais. Ele já havia feito um bico lá antes, mas nunca tinha trabalhado integralmente. Viu como uma ótima oportunidade de crescimento e amadurecimento de seus ideais profissionais. Carlos foi contratado para ser subgerente da loja. Sua função era basicamente ajudar o gerente com as demandas de administração gerais. Faziam 2 semanas que Carlos tinha começado e estava amando. A coisa que mais gostou foi ter contato com tantas pessoas vindas de vários cantos do mundo. Como Foz do Iguaçu é uma cidade extremamente turística, a loja acabava recebendo pessoas do mundo inteiro. Sua percepção de mundo estava mudando. Diferente do que conseguia perceber, o mundo era muito maior do que Porto Iguaçu, cidade onde nasceu e foi criado. A loja de vinhos recebe muitos brasileiros, pois o preço dos rótulos vale o deslocamento até a Argentina. Era extremamente comum que pessoas atravessassem a fronteira só para comprar uma garrafa para jantar, uma receita, qualquer coisa. Uma dessas famílias brasileiras que eram clientes da loja era a de Gustavo. Pelo menos uma vez por semana, atravessavam a fronteira para comprar alguns rótulos de vinhos argentinos. Desde os 18 anos, Gustavo era encorajado a experimentar e saborear um bom vinho. Então, costumava ir junto para aprimorar seus conhecimentos e ajudar nas escolhas das garrafas. Certo dia, Gustavo foi para a Argentina com sua mãe e, ao chegar na loja de vinhos, foram atendidas por Carlos, que prontamente se ofereceu para apresentar as novidades da loja. A mãe de Gustavo, apressada para ir no banheiro,
resolveu deixar as escolhas das garrafas na mão do filho e do ajudante Carlos. Ao deixarem os meninos sozinhos, Gustavo ficou tímido, mas o acompanhou até a gôndola de novos rótulos. Então Carlos, cuidadosamente, apresentou cada opção. Gustavo escutava atentamente. Algo em Carlos lhe deixou quieto, esquisito, introspectivo, de alguma forma curioso. Garrafas na mão. Gustavo vai atrás de sua mãe e, ao perceber que sua mãe está sentada no sofá próximo ao caixa, perguntou por que ela não tinha ido ao encontro dele. Ela então disse que resolveu me deixar a sós com o vendedor porque pareciam estar entretidos. Gustavo virou os olhos, mas havia trocado contato com Carlos para, entre aspas, trocar informações sobre o vinho. Gustavo e sua mãe voltam para o Brasil e, quando chegam em casa, Gustavo adiciona o contato do vendedor e manda oi. Carlos responde prontamente. Então Gustavo pergunta qual receita poderia cair bem com uma das garrafas de vinho que havia comprado. Carlos então sugeriu um carbonara caseiro, feito de queijo pecorino e pancetta fresca. Gustavo então foi mais a fundo. Não havia entendido qual tipo de atenção recebeu e estava tentando entender, e perguntou: "O que você vai fazer hoje?" Jogou na lata. Quando Carlos leu a mensagem, um estalo surgiu em sua mente. Carlos havia se interessado por Gustavo, mas não havia percebido nenhuma troca fora do comum. Carlos era meio lerdo. Carlos então responde: "Se quiser, posso fazer um carbonara, assim já te apresento o vinho novo. O que você acha?" Gustavo aceitou e, naquela noite, pediu o carro emprestado de sua mãe e dirigiu em direção a Porto Iguaçu. Ao atravessar a fronteira, foi parado pelos guardas argentinos, que lhe pediram a documentação do carro e sua licença para dirigir. Quando Gustavo foi pegar, percebeu que havia cometido um grande erro. Tinha deixado os documentos em casa. Os guardas então disseram que sem a licença ele não poderia passar. Ferrou. Foi então que ele lembrou que tinha um print da licença de seu amigo no celular. A licença do seu amigo. Para não perder a viagem e deixar de ver Carlos, da qual teve um crush, ele pegou a licença de seu amigo e apresentou à polícia. Mas o esperado aconteceu. Os guardas levaram a documentação para a viatura e, ao retornaram, deram voz de prisão a Gustavo, alegando falsidade ideológica. Gustavo foi acompanhado pela polícia para o departamento mais próximo e, ao chegar lá, precisou assinar um documento e foi liberado. Para sua sorte, não passou a noite na cadeia. No documento dizia que Gustavo, por conta de sua tentativa de entrada no país portando documento falso, ficaria proibido de entrar na Argentina pelo período de 1 ano. Gustavo, assustado, foi deportado para o Brasil. Jamais imaginaria tamanha consequência. Por conta de seu nervosismo, esqueceu de avisar, inclusive Carlos. Foi correndo para casa explicar o ocorrido para seus pais. Com sorte, o carro não foi apreendido e, apesar de deportado, ficou tudo bem. Quando se deu conta, já havia passado algumas horas e resolveu avisar Carlos, mas o argentino já estava dormindo. Ao acordar, Carlos acordou frustrado. Havia levado um furo. Ao menos comeu 2 pratos inteiros de carbonara, seu prato preferido. Ao abrir o celular, recebeu inúmeras notificações. Era Gustavo contando todo o ocorrido. Em uma das últimas mensagens, percebeu que Gustavo tinha entrado numa encrenca, mas que estava tudo bem, se não fosse um único detalhe. Gustavo estava proibido de entrar no país durante 1 ano. Era possível sentir a frustração e preocupação de Gustavo com esse detalhe em específico.
Sem nem pensar e rapidamente, Carlos respondeu: Se eu for até o Brasil, você me faz companhia? Ao ler a notificação brotando na tela, Gustavo suspirou. Tinha um crush grande em Carlos. No fim, a sua preocupação maior era ter criado uma fronteira inacessível nesse possível amizade entre aspas. Gustavo topou na hora. Então Carlos pegou o seu carro, dirigiu até Foz, da mesma forma que Gustavo tinha feito. Naquele dia haviam combinado de passear pela cidade e parar em algum restaurante para comer. E assim foi feito. Resolveram deixar o carro em uma esquina da parte central da cidade e caminhar à noite. Encontraram então um restaurante famoso por suas massas perfeitas. Gustavo, que carregava há horas a vontade de comer carbonara, resolveu convidar Carlos para entrar. Ambos então entraram no restaurante e pediram o tal prato. Os meninos conversaram sobre tudo e logo perceberam que se conectavam com tantos assuntos. Então Carlos disse: Posso te fazer uma pergunta? Gustavo responde prontamente: Claro, claro, pode falar. Você é gay? Gustavo gelou. Sabia que a partir dali a conversa poderia ir para outro lugar, mesmo que no fundo ele quisesse, mas não tinha coragem o suficiente para dar um passo a mais. Eu não sei direito, eu acho que sim. Carlos responde: Bi, talvez? Gustavo diz: talvez, eu nunca fiquei com homens, por quê? Carlos diz: Não, só para saber, eu sou bi também. Eu queria tentar entender o que está acontecendo. Já namorei alguns meninos, mas tenho entendido que tem interesse por meninos, tipo você. Gustavo ficou todo vermelho e não conseguiu esconder o sorriso, mas não disse nada. Então ambos resolveram pedir a conta e ir para outro lugar, um barzinho talvez. Ao sair do restaurante, Gustavo, mexido com tudo que havia ouvido, ensaiou umas 3 vezes puxar o Carlos para algum canto e lhe dar um beijo. Mas foi na 4ª vez que realmente tomou coragem, e ambos se beijaram. Foi como um show de fogos de artifício. Ambos ficaram eufóricos, era o match perfeito. A sensação é de que estava tudo certo. Carlos então diz: Você quer ir para minha casa? Gustavo aceita na hora. Quando entraram no carro, lembraram. Gustavo estava proibido de entrar na Argentina. Foi como um balde de água fria. Então ambos resolveram ficar ali no carro mesmo, conversando sobre a vida, sobre seus objetivos e se verem novamente. Mas Gustavo guardava consigo uma tensão. Carlos, ao perceber, perguntou várias vezes o motivo da tensão, do incômodo, mas Gustavo disfarçava, dizia que estava tudo bem. Até que uma hora Gustavo falou que precisava ir embora. Carlos, sem questionar, decidiu deixá-lo na porta. Carlos percebeu que Gustavo continuava quieto, mas resolveu respeitar. Ao chegar lá, ambos se despediram e Gustavo ensaiou dizer algo, mas resolveu deixar para lá. Então saiu do carro e Carlos foi embora. Ao chegar em casa, Carlos resolveu mandar uma mensagem para ver se estava tudo bem, né? Gustavo finalmente resolveu dizer o que estava sentindo. Disse que aquele beijo havia mexido com ele, que ele nunca havia se apaixonado, mas que ele estava preocupado. Carlos então pergunta: Preocupado com o quê? Gustavo responde: Eu queria poder te visitar. Quando Carlos leu essa mensagem, demorou para responder. Ficou mexido. Digitava e apagava uma dúzia de vezes, para o desespero de Gustavo, esperando a mensagem. Quando a mensagem realmente foi enviada, estava escrito: Se depender de mim, eu atravesso a fronteira todos os dias durante um ano inteiro. Foi como puxar o botão de ambos, uma paixão que se alastrou por cada centímetro de seus corpos.
Gustavo, ao ler isso, responde: eu queria te ver agora. Carlos diz: onde que eu te encontro? Me encontra na fronteira, disse Gustavo. Então Carlos e Gustavo dirigem em direção à fronteira. Os carros se avistam. Carlos atravessa a fronteira. Resolvem parar no acostamento ali perto, próximo de algumas árvores. Saem do carro, olham um para o outro, sorriem, se abraçam, sentem o calor dos corpos, ficam face a face e se beijam. Num beijo que ficaria lembrado eternamente em suas memórias, como o beijo da fronteira.